Olá pessoal, bem-vindos à nossa quarta aula dentro da disciplina de Orçamento Empresarial. Hoje, de modo geral, é o nosso nono encontro, né? Então, mais uma aula aí, nós fechamos então o módulo de Gestão Financeira e aí vocês caminham então para o último módulo dentro desse curso, né? E acredito que será aí outra experiência aí muito legal e muito bacana. Então, vamos continuar. Nós estávamos abordando na aula passada sobre os orçamentos, então, das áreas específicas, né? Isso entra aí no orçamento operacional. Então, nós falamos sobre o que é o orçamento operacional, né? E assim entramos aí nas áreas específicas. Então, primeiro, né, o ponto de partida foi, então, falar sobre o orçamento de vendas. Depois, nós entramos, então, no orçamento de produção. Falamos também sobre o orçamento de compras, como é importante, né, o planejamento de compras, quando comprar, como comprar, né? Então, é muito interessante também. Falamos também sobre o planejamento dos estoques, o que é fundamental, né, entender e planejar. Falamos ali a questão do estoque mínimo, do estoque em excesso, né? E como é importante aí, então, uma política aí de estocagem, beleza? E aí, tudo isso, né, são informações necessárias para formar o planejamento aí de cada área. Então, abordamos aí. E hoje nós vamos dar sequência, né, então, ao orçamento operacional, né? Então, vamos falar um pouquinho aqui de início, né, terminar aí algumas dessas áreas que nós levantamos aqui dentro dessa disciplina. Então, nós temos aqui a próxima área que nós vamos falar é o orçamento de recursos humanos, que é uma peça fundamental aí também dentro da empresa, a área de recursos humanos, né? Então, é a área aí com o seu pessoal. O orçamento de recursos humanos deve conter dados quantitativos e valorativos. Então, esses são os dois tipos de dados aí que nós temos no planejamento aí de recursos humanos, né? Tanto dados quantitativos quanto dados valorativos. O que são os dados quantitativos? Então, os dados quantitativos, eles se referem ao número de funcionários, beleza? Então, quantos funcionários eu tenho, né? E aí você pode ver, assim, pode distribuir aí de acordo com cada setor ou departamento em que esses funcionários atuam, né? Então, minha área de vendas tem quantos funcionários? Minha área ali de produção tem quantos funcionários, né? Então, você pode detalhar, assim, e aí você consegue aí a informação de quantos funcionários. Essa é a parte inicial do planejamento de recursos humanos. Primeiro, para você, às vezes, planejar, acrescentar funcionários, você tem que ali saber quantos funcionários você tem. Se você planeja ali adicionar um funcionário na área de produção, primeiro você vai ver ali, fazer uma análise de quantos funcionários você tem, não só na área de produção, mas ao todo. Você vai ver se é viável, né, adicionar, se a sua empresa vai conseguir arcar daí com os custos, né? Então, por isso que é interessante. O primeiro passo que você vai dar, então, vai ser enumerar, né, quantos funcionários eu tenho. Então, isso é muito importante, então, para você partir aí para o planejamento de RH. Então, com relação aos aspectos valorativos, tá, pessoal? A gente pode separar assim, ó. Por exemplo, então você já fez aí a quantidade, né? Olha, tenho 10 funcionários e tal, vamos colocar assim. E aí você agora vai levantar os aspectos valorativos, tá? Então, o que são os aspectos valorativos? Tem aqui alguns exemplos. Lembrando, pessoal, que algumas empresas, elas possuem, né? Como, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, auxílio transporte. Né, vamos colocar aqui. Então, algumas empresas, elas possuem, né, auxílio transporte, então ela tem um custo ali com auxílio transporte, outras empresas não. Então, lembrando que algumas dessas informações aqui, algum desses aspectos, né, podem ter em uma empresa, mas na outra podem não ter. Então, vai de empresa para empresa. Então, aqui você vai trazer aqui, você vai levantar informações com relação às despesas, aí ao custo que você tem com o seu pessoal, salários, né? Quanto que é aí o salário, se às vezes está distribuído, né, por áreas, às vezes
tem alguém ali com salário X, outro com salário Y. Então, é bom colocar assim tudo certinho, né? Colocar qual é o salário ali atual de cada um em cada área, né? E aí você vai colocando os outros aspectos. Se você dá ali vale alimentação, então, ou se você fornece alimentação na sua empresa, então qual que é o custo disso? Né? Qual que é a média ali que você gasta por mês? Então, você vai levantar essas informações para colocar então dentro do planejamento de RH, para você trabalhar em cima daquilo no ano orçado, beleza? Então, um treinamento. Se eu quero fazer um treinamento com o pessoal da área de vendas, então quanto que você vai gastar e qual vai ser o custo desse treinamento, né? Então, isso aqui também entra aqui, ó, no planejamento de RH. Então, nesse período tal, é um treinamento, né? E aí você vai, então, planejar isso tudo. Horas extras, né? FGTS, plano de saúde, acordos trabalhistas. Então, esses são os aspectos valorativos. Então, você vai colocar ali, você tem quantos funcionários, e aí você vai trazer, né? Funcionário X, né? Esse valor, funcionário Y, com respeito às férias, né? Esse funcionário, daí já deixa ali, ó, vamos lá, esse funcionário vai tirar férias nesse período, né? Que às vezes já deu ali o tempo, então já deixa ali tudo planejadinho, qual que vai ser o custo disso. Então, tem que deixar tudo organizado, tudo planejado, né? E aí a média desses custos você vai trabalhar no próximo ano. Estão montando um planejamento de RH para o ano de 2023. Então, com base nessas informações, com base nesses custos, com base nesse planejamento, eu vou trabalhar o ano de 2023 na minha área do RH. Então, é muito importante, né? Treinamento, seleção. Então, qual que é o custo disso? Quando vai ocorrer isso? Então, tem que estar tudo detalhado no planejamento para que seja ali um norte para você no período, como a gente deu exemplo aqui, de 2023. Beleza? Desculpe, pessoal. A outra área que nós temos, que também é muito importante, que também pode ocorrer sim o orçamento, é a área de despesas operacionais. Né? Nós temos aí inúmeras despesas, né? O negócio, a empresa, ela tem inúmeras despesas. Para gerar receita é necessário, né? Que ocorra aí despesas. Então, olha ali, ó, a variedade de despesas tende a ser grande. Mesmo assim, recomenda-se que o orçamento seja o mais detalhado possível. Então, as despesas é muito grande, né? Só que desde a outra disciplina, né, de finanças e resultado, que nós abordamos aqui a importância desses registros, tanto do que entra, tanto das receitas ali, né, do que entra ali no caixa, é importante também aquilo que sai, o registro, né, das saídas. Então, nós até vimos algumas ferramentas aqui que possibilitam esse registro, né? Você tem a liberdade ali de fazer manualmente, na sua escolha, e também você tem ferramentas, né, como por exemplo o Excel, onde ali você pode ali então fazer esses registros. Nós vimos ali a ferramenta do fluxo de caixa, né, e é muito importante isso, esses detalhes, né, olha, despesa tal, esse tanto, despesa tal, esse tanto, então você vai fazer uma média ali de despesas, quanto que você gasta com isso, quanto que você gasta com isso, quanto que você gasta com isso, com isso, com isso. E assim, nesse detalhamento dessas despesas, você vai ver o que é desnecessário para o seu negócio. Às vezes tem uma despesa ali que você está gastando a mais, que você está gastando ali algo que não era necessário, né? Então você pode ir cortando, você pode diminuir ali às vezes em uma despesa ali, né? Que pode ser ali, então a gente pode interferir, então, ou às vezes você pode até estar tirando uma despesa que é totalmente desnecessária, né? Então, mas isso só é possível quando você tem os registros ali, quando você sabe quais são as suas despesas e quais são os custos com essa despesa. Por isso a importância desses registros, né? Então, olha ali, ó. Então, o que é despesas operacionais? Olha ali, então despesas operacionais, eles são gastos necessários para a geração de receitas pela empresa. Então, se você vai, né, se tem receita, se tem entrada ali, é porque ocorreu ali, então, um custo, uma despesa para a empresa, né? Então, para você, por exemplo, tá, eu vendo pão, né? Eu produzo ali pão e tal, e aí eu vendo, né?
para mim vender aquele pão, pro pão chegar ali pro cliente, eu tive um custo, né? Eu comprei trigo, eu comprei o fermento, né? Então ali o gás, né, para assar o pão. Então eu tive um custo, eu tive uma despesa. E também tem os outros, né, materiais ali, outras despesas fora a produção ali. Por exemplo, materiais de limpeza, materiais ali às vezes de escritório, materiais ali que eu uso para registrar ali. Então, as compras, né, que eu uso para registrar as saídas, as entradas. Então, tudo isso também são despesas. Não estão ligadas à produção, mas são despesas também. Então, por isso que é interessante, né? Então, olha ali, ó. As despesas estão ligadas às atividades de administração, de comercialização e de empreendimento. Então, olha, do empreendimento, desculpe. Então, as despesas, né? Então, são atividades ali envolvidas com a administração e comercialização do empreendimento, beleza? Então, tem alguns exemplos aqui de despesas operacionais, né? Eu citei ali, pessoal, as despesas ali relacionadas à produção, mas eu quero que vocês foquem, então, não ali na produção, tá? Mas nas despesas ali que tem por fora, beleza? Como, por exemplo, materiais de limpeza, como, por exemplo, materiais de escritório, né? Que eu citei ali, porque são o caso das despesas aqui operacionais que nós estamos falando aqui, então, beleza? Então, tem algumas... Aqui, pessoal, eu coloquei alguns exemplos que nós temos aí de despesas operacionais, tá? Então, primeiro aqui, ó, despesas com o pessoal. Como a gente viu, né, um orçamento complementa o outro, né? Então, nós vimos lá que o orçamento de vendas é necessário para o orçamento de produção, orçamento de produção é necessário para o orçamento de compras, né? E esses dois aí, produção e compras, é necessário para o orçamento de estoques. Então, nós vimos esse complemento, né? Assim como o orçamento ali da área de RH também vai ser importante, vai complementar aqui na questão das despesas operacionais, né? No planejamento das despesas operacionais, desculpe. Porque nós vemos aqui, ó, informações que nós levantamos lá no planejamento do RH, nós vemos aqui nas despesas operacionais, né, que são aí salários, INSS, FGTS, horas extras, adicional noturno, plano de saúde, vale transporte. Então tem tudo isso aqui, né, que também são despesas, que também devem vir esses valores aqui, ó, para a área das despesas operacionais. Então, despesas com veículos, às vezes por se falar em veículo, né, no veículo próprio da empresa, a gente pensa assim, combustível, né? Temos gastos aí com combustível. Mas a gente entende, a gente sabe que o carro, né, o veículo próprio aí da empresa, às vezes se for uma moto também, né, é outro tipo de veículo da empresa, ele não tem gasto, ele não tem despesa somente com combustíveis, né? Por quê? Porque o carro da empresa ele não está isento, vamos colocar assim, de manutenção, de conserto, essas coisas assim. Então, às vezes não é só combustível que você tem que arcar, né? Por isso a importância desses registros aí. Então, você colocar aí no planejamento essa média aí de combustível e tal, né? Claro que tem oscilações aí, como por exemplo nos últimos meses, desculpa, essa oscilação, né, nos preços dos combustíveis. E aí você tem que ir adaptando isso, você tem que ser um planejamento flexível para você ir adaptando então esses valores com relação ao combustível, que tem bastante oscilação, né? Então, aqui, ó, nós vemos diversas despesas que nós temos aí com veículos, né? Despesas tributárias, algumas empresas aí possuem, né? Então, IPTU, IPVA, ITBI, taxa de alvará e tal. Então, e outros tipos de taxa, né? Dependendo aí do meio que ela está inserida, então, como ela foi caracterizada. Então, nós temos também despesa com estrutura, água, energia elétrica, telefone, celular, internet, aluguel, material de limpeza, depreciação, manutenção. Então, nós temos essas diversas despesas aí com relação à estrutura, né? Nós temos também despesas com serviços de terceiros, que é contabilidade, advogado, engenheiro, né, consultoria, entre outras. Despesas com vendas, comissão de vendas. Nós vimos aqui bastante comissão lá quando nós estudamos custos fixos e custos variáveis, né, que a comissão aí entra na área variável, então.
Então tem essas diversas despesas aí com vendas, descontos concedidos, amostra grátis, fretes. Então é bem interessante. Então, despesas financeiras, que são aí juros pagos, descontos concedidos e outras variações aí. E outras despesas aí. Então vai de empresa para empresa, né? Algum tem um tipo de despesa, outra tem outro tipo de despesa. Então varia aí em cada empresa, então, beleza? E aí você vai montar, você vai planejar, você vai trazer essas informações, né? Quanto é o seu gasto médio aí com cada despesa? Será que tem alguma despesa que você está aí excedendo, né? Porque planejando e elencando essas informações, respondendo aí essas, né? Essas perguntas aí, você vai então conseguir notar se tem acontecido ali alguma despesa necessária, né, que tem ali em excesso e tal, então você pode ali controlar, e aí montando isso, o custo médio de cada despesa ali, né, montando esse orçamento aí da área das despesas operacionais, sua empresa vai trabalhar em cima daquilo. E aí acompanhando, né, que é uma das características do orçamento, o acompanhamento. Então acompanhando, você vai ver se às vezes a sua empresa, então vamos colocar aqui no ano de 2023, que foi esse planejamento montado. Então eu vou olhar ali se em tal despesa minha empresa está tipo se enquadrando ou se está extrapolando, se está saindo do planejado, se está saindo do que foi orçado ali. Então por isso que é importante o acompanhamento. E aí você pode ir se controlando. Opa, vi aqui que nessa área, então eu tô aqui extrapolando, né? Nessa despesa aqui eu tô, né? E não tô dentro do que foi orçado. Eu vou ver, né? Se é alguma coisa que precisa ser mudada ali no orçamento ou se é alguma coisa ali que tá dando, né? Divergência que eu preciso mudar, na verdade, controlar ali, né? Com relação àquela despesa ou se eu preciso mexer ali no orçamento. Beleza? Então essas são as áreas que nós falamos, né? Se você não assistiu aí a aula anterior, assiste, é uma aula bem interessante, onde falamos aí do planejamento das outras áreas, então você pode acompanhar aí, ela já está disponível aí no YouTube, aí, beleza? Então vamos seguir aí, pessoal. E aí nós entramos para a área do orçamento de investimentos e financiamentos. Então, dentro do plano orçamentário, nós temos, três partes, né? Orçamento operacional, que nós estudamos até agora, e agora nós vamos falar sobre o orçamento de investimentos e financiamentos, que é a segunda parte, né? Nessa aula aqui a gente vai focar então no orçamento de investimentos, e na próxima aula abordaremos então a etapa aí do financiamento, onde é a fonte aí para recursos financeiros aí da empresa, beleza? Então olha ali, ó. Quando se pensa na expansão da empresa ou na aquisição de equipamentos novos, mais modernos e mais eficientes, há que se realizar um profundo estudo antes de levar tal pensamento adiante. Então, se você está pensando em fazer ali um investimento, e lembrando, pessoal, que esse investimento aqui não é uma aplicação financeira, né? Uma aplicação ali em alguma instituição financeira, como o investimento que a gente abordou lá no Finanças e Resultados. Mas esse investimento aqui é, por exemplo, vou ampliar a minha loja, como ali embaixo está dando exemplo, vou comprar um veículo, vou comprar uma máquina ali, né? Uma máquina nova ali, um equipamento novo de produção. Então, esse é o tipo de investimento aí na empresa. Então, como aqui fala, é importante, né? Essa parte aí do estudo, essa parte da análise, que você vê aí, qual investimento eu vou fazer, né? Qual vai ser o retorno e tal. Então, isso é muito importante, beleza? Por certo que na indústria isso é mais comum, maquinários e equipamentos de produção, mas também se aplica para atividades comerciais, compra de veículos, ampliação da loja, instalações, imóveis novos, entre outros. Então, isso é muito importante também, beleza? Então, com relação aqui, ó, que nem a ampliação da loja, por isso que é importante a análise, pessoal, beleza? Análise aí, pensar no investimento, pensar qual será, pensar, né, no que vai envolver, né? Porque, ó, que nem nessa questão aqui, vamos trazer aqui, eu vou fazer um investimento aí, vou ampliar a minha loja,
tá? Então eu tô ali num espaço e eu quero mudar então para um espaço maior, né? Vou aí alugar um espaço maior, tá? Então, quando eu me mudar para esse espaço maior, eu não vou ter que investir somente na estrutura, né, da loja ali, somente nas paredes, vamos dizer assim, né, no local ali físico, mas eu também vou ter que ali investir em móveis, né, vou ter que investir em instalações, como fala ali, vou ter que, né, fazer outras mudanças ali. Então, o meu custo não vai ser só relacionado à estrutura da loja, né, mas tem outros valores ali envolvidos, outros investimentos que eu vou ter que fazer também. Por isso a importância da análise, né? Ah, vou mudar de loja, tá bom, vou para um espaço maior, tá. E aí, eu já tenho que estar planejado, né? Por isso a importância da análise e aí você se planejar. Por quê? Porque se eu vou mudar de loja, eu já tenho que planejar o que eu vou precisar, né? Então, eu vou ter que adicionar ali mais móveis, vou ter que adicionar ali, vou ter que mudar, né? Que a minha antiga loja era menor, tinha um espaço, né, menor que esse que eu estou atualmente, então precisava de menos móveis, né? Agora eu mudei para um lugar maior e aí o espaço não pode ficar vazio, né? Não pode ficar uma coisa meio, né? Tem que ficar apresentável para o cliente e confortável, né? E não somente para o cliente, mas também ali para, né, para a empresa ali e tal. E então isso é muito importante, essa parte da análise aí do investimento, beleza? Então a primeira pergunta com relação ao investimento. Então a primeira coisa, né, que você questiona, nós vimos aqui que como as perguntas são fundamentais para o orçamento, né? O orçamento como um todo, o orçamento empresarial. E aí, para você montar esse planejamento, você vai fazendo perguntas e respondendo elas, né? Então, para você ali montar o orçamento de investimento, desculpa. Então, para você fazer o planejamento aí dessa área de investimento na sua empresa, a primeira pergunta que você vai fazer é qual será o investimento. Então, esse é o primeiro passo. Você ter em mente ali, você ter, né, planejado ali, você ter analisado. Você vai analisar, na verdade, você vai definir, né, qual será o investimento que você fará, beleza? Então, essa é uma etapa muito importante, a etapa inicial. Olha ali, isso tem que ser feito de forma detalhada. Que máquina vai comprar? Que marca? Capacidade de produção? Potência? Então, levando isso aqui em consideração, vou comprar uma máquina aí, né? Para aumentar aí a minha produção e tal, para agilizar. Então, não tem só o quesito, vou comprar uma máquina, né? Então, que marca vai ser? Às vezes, se eu comprar ali a primeira máquina que eu vejo, né? Pedi, pronto, chegou aquela máquina. Às vezes é uma marca ali inferior, uma marca, né, que às vezes não vai aguentar ali a sua produção e tal, a maneira como a sua produção ali acontece, que não vai se adequar, que não vai. Então, ou às vezes também, dependendo da marca, vai te dar um problema, né? Se não for uma marca ali confiável e tal, então você só compra ali, não conhece a marca, e às vezes você compra e aí daqui a um tempo de funcionamento essa máquina, vai dar um problema e você vai ter que gastar ali com conserto, você vai ter que, né, ir atrás, aí vai deixar vai atrasar sua produção. Então por isso que é importante. Se eu vou comprar uma máquina ali para minha área de produção, qual marca vai ser, né? E também tem que pensar nos funcionários, né? Meus funcionários sabem operar essa máquina, né? Eu vou ter que ofertar um treinamento, né? Então, por isso que é importante, tá vendo? Você planejando aqui, às vezes pode interferir em outro planejamento, né? Como, por exemplo, lá no planejamento de RH. Então vou ter que oferecer aí, vou comprar essa máquina tal, né? Definir, e aí eu vou ter que oferecer, então, um treinamento, né? Nessa máquina aí e tal. Então, isso é interessante também. Aí a capacidade de produção, né? Não adianta eu comprar, né? Quero aumentar minha produção, vou comprar uma máquina aí com uma maior capacidade e tal, só que eu não tenho estoque para isso,
né, para suprir ali, para estocar ali essa quantidade de produção que eu quero fazer. Então tá vendo como é uma coisa que interliga ali, né, um assunto que interliga o outro, um orçamento que interliga o outro. Então por isso que é importante, beleza? Vou comprar uma máquina ali que tem uma boa capacidade lá de produção e tal, que vai ajudar na linha de produção, tá? Só que eu não tenho pessoal suficiente para conseguir aí caminhar junto com essa capacidade e com essa agilidade aí de produção, entendeu? Então por isso que é importante analisar qual o tamanho da ampliação, funcionalidade, já tenho pelo menos o projeto arquitetônico. Se for ampliação, não é só o prédio, já pensei nos móveis, instalação e equipamentos, então é o que eu disse ali, né, no texto anterior. Então não é só ampliação, você não vai pensar só no local ali, né, em si, mas você vai pensar também, vou precisar de móveis, vou precisar fazer algumas instalações, vou ter custo ali com mudanças às vezes da internet, né? Que daí eu vou ter que transferir a internet, então vai ter um custo, né? Com a internet, vai ter um custo com o telefone, com a linha telefônica. Então tem tudo isso, pessoal, né? Por isso a importância de detalhar o investimento, né? Por isso que às vezes tem esse questionamento, né? Se eu soubesse que eu ia ter tanto gasto assim, não teria feito. Mas por que às vezes a gente não sabe que ia ter tanto gasto? A gente já ouviu essa frase, né? Se eu soubesse que ia me dar tanto gasto, eu não teria feito. Mas por que você não sabe? Porque você não planejou, você não fez o orçamento, você não viu ali, vou ampliar a loja, mas eu vou precisar, né, arcar com essas instalações, vou precisar, né, comprar esse tipo de móveis. Então, por isso que às vezes você não sabe aí o gasto. Por quê? Porque certamente não ocorreu esse planejamento, né? Pode sim, às vezes dentro do planejamento, às vezes pode extrapolar um pouquinho o valor, ou pode, né, ser um valor ali abaixo, mas tá ali na média, já tá algo planejado. Então, o que sair ali, né, por fora ou diminuir não vai ser algo, né, assustador. Então, por isso a importância dessa análise. Então, partindo aqui, eu vou trazer um vídeo aqui para vocês, um vídeo bem interessante, que vai falar um pouquinho aí sobre alguns empreendedores e depois eu vou comentar esse vídeo aqui com vocês. Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Ser dono do próprio negócio, independência financeira, sucesso, é o sonho da maioria dos brasileiros, que muitas vezes não acreditam em si mesmo, pois acham que para iniciar um novo negócio é preciso um alto valor inicial, mas muitos não sabem que grandes empresários começaram do zero com quase nada de capital inicial. E no vídeo de hoje quero mostrar para vocês 3 empreendedores que começaram com muito pouco e hoje em dia são empresários de sucesso, mostrando aí que não precisa nascer em berço de ouro para conseguir o sucesso esperado. Mas antes disso, já se inscreve em nosso canal se você gosta desse tipo de conteúdo, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e aproveita, dá uma força lá seguindo no Instagram que em breve vai ter sorteio e muitas coisas bacanas. Sem mais delongas, bora pro vídeo! Ecoville. Em 2007, a vida da família Castelo teria uma mudança total. Um pai chamado Edmar e seus 2 filhos, Leandro e Leonardo, decidiram largar tudo e começar a empreender e investir na fabricação e vendas de produtos de limpeza. Um irmão trabalhava na Coca-Cola e o outro trabalhava na Sadia, e o pai sempre trabalhou como chefe também, e todos tinham cargos estratégicos nas empresas que trabalhavam, porém o sonho de empreender falou mais alto. Foi então que foram de São Paulo para Joinville, Santa Catarina, chegando lá a vender os carros que eles tinham, compraram um galpão de 200 metros quadrados e 2 Kombis brancas caindo aos pedaços, segundo eles mesmos descreveram. E só nesse investimento gastaram 70% do valor que tinham. Como muitos empreendedores, achavam que o negócio ia prosperar rapidamente. Porém, com 6 meses já não tinham mais dinheiro para o aluguel do galpão. Então tiveram que se mudar de suas casas e começar a morar então no próprio galpão. E a rotina deles era a seguinte: eles vendiam todos os produtos durante o dia, usavam o dinheiro para comprar matéria-prima e fabricar à noite e vender tudo novamente durante o dia.
como reinvestiam todo o dinheiro, ficavam sem capital até mesmo para fazer manutenção nas Kombis, que já teve aí problemas no motor, já teve problema no freio e entre outras coisas. Eles destacam que o negócio começou a dar certo quando assumiram que muitas coisas eles não sabiam fazer. Então, a partir daí, começaram a frequentar palestras, processos de gestão na Endeavor Brasil. Aí as coisas começaram a melhorar. Após 2 anos de muita luta, aprenderam a desenvolver sua marca e conseguiram aí 300 revendedores. E em 2012 montaram sua própria loja, que é como se fosse um supermercado de produtos de limpeza. Um conceito no qual deu super certo e logo após abriram mais 7 lojas. Em 2016 se transformaram em franquia e mudaram de algo regional para nacional, atuando em 24 estados com mais de 320 unidades. Além disso, a venda de porta em porta continua de pé, só que ao invés das Kombis, mudaram aí para as Fiorinos. Após o grande sucesso, ainda foram convidados a serem sócios da Cazon. Aceitaram o desafio e depois de bastante trabalho já tinham 190 contratos de franqueados. Essa Cazon, no caso, é uma franquia de lanchonete. E foi então que em 2018 nasceu a 300 Franchise, com foco em acelerar franquias, e desde então já se tornaram sócios de 32 marcas e contabilizam faturamento aí de R$1 bilhão. Um verdadeiro exemplo de quem se arriscou na vida e conseguiu alcançar o sucesso com muito esforço e sacrifício, e nunca desistindo e sempre mantendo o foco e aberto aí às novas possibilidades de negócio. Um verdadeiro exemplo para nós. Snack Saudável. A trajetória da Snack Saudável começou no início de 2016 em Ji-Paraná, Roraima. A empreendedora Larissa de Souza conta que preparava a lancheira de sua filha mais velha de 6 anos todos os dias e, diferente da maioria dos colegas da mesma turma, a menina levava sempre uma fruta, um suco natural e alimentos caseiros para o recreio. Ela conta que chegava em casa na hora do almoço e tinha todo o cuidado em colocar opções saudáveis de alimentos na lancheira da filha. Até que um dia ela pensou: será que outras mães têm ideias para variar a alimentação saudável dos filhos em meio à rotina diária? Para tirar a dúvida, ela decidiu ir até a escola na hora do recreio e observar o que os colegas da filha levavam para o lanche, e constatou que 90% dos itens eram industrializados ou frituras vendidas na cantina. Foi quando Larissa teve uma ideia dela mesma preparar a lancheira dessas crianças e resolver o problema dessas mães, que na verdade dão opções industrializadas por uma questão de falta de tempo. Após uma breve pesquisa com um grupo de pais de alunos de alguns colégios sobre os alimentos que as crianças levavam em suas lancheiras, a empreendedora diagnosticou que 80% dos itens oferecidos eram ultrapassados e artificiais, como achocolatados, biscoitos recheados, refrigerantes, etc. Com isso, identificou um grande potencial de negócio para ajudar outras mães a promover uma alimentação saudável para os filhos de forma assertiva. A proposta era entregar os kits com uma fruta, bebida natural e carboidrato na medida certa. Com diferentes kits, o cardápio da Snack Saudável valoriza as frutas da estação e aposta na variedade, incluindo novas opções por assinatura. A empresa também oferece atendimento para intolerantes ao glúten e lactose. Com todo o sucesso e grande aceitação na região de Ji-Paraná, a empresária decidiu em 2017 que era o momento de formatar o negócio para o franchise, dando início ao plano de expansão da marca para outras regiões do país. Larissa investiu apenas R$3 mil na Snack Saudável, e com pouco mais de 1 ano de negócio e com grande demanda de pessoas interessadas na empresa, Larissa transformou a Snack Saudável em franquia em janeiro de 2017 e já conta aí com 37 franquias espalhadas pelo estado do Paraná, Rondônia, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. A rede, iniciada com um tímido investimento de R$3 mil, atualmente fatura mais de R$1 milhão. Uma ideia que surgiu em uma simples necessidade e que se transformou em um grande negócio. Arte Coco Joias e Semijoias. Trabalhar muito e não temer novos desafios. Foi assim que sempre pensou João José de Azevedo, o Coco, que começou a empreender aos 16 anos de idade. Na época, o então hippie produzia suas próprias bijuterias e miçangas para vender nas praias de Ilhéus. Hoje, 40 anos depois,
O homem é dono da rede de franquias de joias e semijoias Arte Coco, que no ano passado faturou 10 milhões de reais. O empresário conta que tudo começou em 1978, quando decidiu ser dono do próprio negócio no sul da Bahia. Ele saía todos os dias para vender bijuteria nas praias de Ilhéus e retornava para casa sem nenhuma única peça. O sucesso das vendas fez com que o homem decidisse abrir um quiosque em um mercado de artesanato da cidade. Assim que percebeu o crescente interesse das pessoas pelas suas peças, o artesão intensificou as produções e decidiu que, dali em diante, seria a sua real fonte de renda. Ele apostou, então Coco se mudou para Ilhéus, a famosa cidade turística da Bahia. Após 10 anos na cidade turística, o empresário percebeu que era hora de expandir seus negócios. E o próximo local escolhido foi a cidade de Vitória da Conquista, também na Bahia, onde abriu sua segunda loja. Mas, como o capital disponível na época não era o suficiente, Azevedo precisou da ajuda de fornecedores para dar o próximo passo. A parceria nos negócios foi essencial para que a nova ideia desse certo. Diante da expansão, o empresário percebeu que, para continuar crescendo ainda mais e dar conta da alta demanda, era necessário ultrapassar uma barreira, investir em peças além das artesanais produzidas internamente e, depois da abertura de algumas unidades já franqueadas, Coco decidiu terceirizar parte da fabricação e trabalhar com semijoias. Ainda assim, a Arte Coco Joias e Semijoias é responsável por 50% do processo de produção das 3.000 peças vendidas, realizando, por exemplo, os banhos de ouro. Atualmente, a Arte Coco é comandada pelo filho do empreendedor João Leno e pelos sócios Alex Andrade e Lucas Carvalho. Em 2017, a rede faturou 10 milhões de reais, com previsão aí de crescimento de 10% ao ano, sendo que entre as franquias o faturamento individual chegou aí a 80 mil reais. Mais um caso de sucesso de um empreendedor que começou do zero e teve boas ideias, força de vontade, assumiu riscos e não desistiu do seu sonho, mostrando aí que sim, é possível. Bom, meus amigos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de curtir, deixe aí também seu comentário. Até a próxima e fui! Então nós vimos aí uns exemplos, né, de 3 empreendedores aí que começaram ali, né, vamos colocar ali, começaram ali do zero, né, como fala ali, foi caminhando, né, foram montando suas empresas e tal. Qual o intuito desse vídeo, né? Nós vimos ali, então tem histórias diferentes ali, só que o que tem em comum nesses empreendedores e o que tem em comum com isso que nós estamos estudando aqui, eu queria só chamar a atenção, então, para a área do investimento, né? Se eles não tivessem feito investimento no trabalho ali, na empresa deles, eles não conseguiriam avançar, né? Então, todo empreendedor ali que almeja crescer, então ele vai entrar nessa parte do investimento, né? Então, a gente até viu ali, né, no primeiro exemplo, que eles começaram ali e tal, tiveram até que mudar, né? Foram ali morar na empresa ali onde eles trabalhavam e tal, né? E aí nós vemos então o crescimento ali deles, nós acompanhamos isso. E aí nós, né, ali no vídeo não fala tanto assim diretamente, mas eles certamente tiveram que fazer investimentos, né? Então, vamos agora investir numa máquina melhor, né? Vamos investir em, né, outra coisa ali, em uma ampliação, né? Vamos fazer então para eles irem crescendo, eles foram fazendo investimentos. No segundo exemplo ali, né, com relação à área alimentícia, então às vezes, só supondo, começou ali com um tipo de embalagem e tal, e aí à medida que foram crescendo, foram decididos fazer investimentos ali na área, então, da apresentação ali do produto para o cliente, na área ali da embalagem. Então, vamos fazer então uma embalagem mais personalizada, mais bonitinha, né?
tal, mais apresentável para o cliente. Então, o meu intuito com esse vídeo foi mostrar que para essas empresas crescerem, para elas, né, saírem ali, então, da etapa ali do começo, elas tiveram que fazer investimentos, elas tiveram que fazer escolhas ali, né? Elas tiveram que, olha, vamos investir nessa máquina, a gente até vê um trecho ali, né, no finalzinho da primeira história, aquelas máquinas ali todas automatizadas, já montando os produtos. Eles não começaram com aquelas máquinas. Eles tiveram que, em algum momento ali, né, à medida que eles foram caminhando ali, eles investiram naquela máquina e foi agilizando o processo, e aí depois investiram em outra coisa, investiram em veículos, investiram, né, e assim foi aumentando. Então, e por isso a importância, todo empreendedor que almeja aí o crescimento, que almeja o sucesso, ele vai fazer investimentos. E aí o intuito dessa aula é mostrar que é importante você analisar aí qual será o investimento, né? E aí é onde nós entramos aqui para a próxima pergunta com relação ao investimento. Qual vai ser o impacto disso no meu negócio? Então, eu fiz lá a pergunta, né? Qual será o meu investimento? E agora eu vou responder a outra pergunta, a segunda pergunta. Qual vai ser o impacto desse investimento no meu negócio? Então, se eu vou, resolvi comprar uma máquina ali para a área de produção, com uma capacidade maior ali de produção e tal. Então, quanto vai aumentar a minha produção, né? Só um exemplo aqui. Então, se eu comprei ali uma máquina, né, com uma capacidade maior de produção, então quanto vai aumentar na minha produção? Né? Eu vou ter estoque ali suficiente para, né, vou aumentar essa produção, então eu vou ter estoque suficiente ali para esses produtos, né? Então é interessante pensar nisso, é interessante ver qual que vai ser o impacto disso no negócio, né? Então, se eu comprei ali uma máquina com uma capacidade maior, uma máquina mais complexa, os meus funcionários não sabem mexer, então qual que vai ser o impacto disso? Vão ficar, né? Vai ser uma produção ali, não vai dar muito certo, não vai dar muito retorno, então por isso que tem que pensar, né? Qual vai ser o impacto? O que eu vou precisar planejar ali em cima disso, né? Olha ali, vai atrair novos clientes, então com relação ali ao investimento nas embalagens personalizadas, né? Vai atrair novos clientes? É claro que vai, né? Tem clientes ali que olham que você já atrai clientes e fideliza ali clientes somente pela embalagem, né? A pessoa já vê ali uma embalagem toda bonitinha, toda, né, feitinha ali com capricho, então você já vai atrair, né, ou também fidelizar os clientes, né? Clientes que você já tem ali, você vai, ou clientes que estão ali, começaram ali, né, a entrar ali, a adquirir seus produtos, e aí você vai começar a fidelizar esses clientes. É muito interessante também. Vou poder atender melhor. Então, dependendo do investimento ali que você fizer, como por exemplo o treinamento lá, né? Vou investir aí em treinamento, né? Então, esse treinamento aí, vamos colocar ali, vou fazer um investimento na área de vendas, vou investir em treinamento, tá? Então, o meu pessoal da área de vendas, eles vão conseguir atender melhor, eles vão poder atender melhor, ou ali, terei meu próprio veículo de entrega, assim o cliente receberá as mercadorias antes, o que lhe deixará mais satisfeito. Então, você comprando ali, investindo num veículo próprio ali da empresa, né? E aí você vai fazer as entregas ali da empresa, numa agilidade maior. Seu cliente vai ficar satisfeito, né? Então, satisfação do cliente vai ser um dos impactos, né? Posso agregar novos produtos à minha linha de produção, que agora não consigo fazer? Então, comprando essa máquina aqui, comprando, né, esse outro tipo de equipamento, eu vou conseguir trazer novos produtos que agora eu não consigo fazer. Então, fazendo esse investimento, eu vou conseguir agregar aí novos produtos. Então, são perguntas aí bem interessantes, né? São bem legais. E aqui, pessoal, entra um termo bem aí, é importante, bem legal aí de analisar, né? O nome do termo é trade-off. E aí eu vou passar um vídeo aqui mostrando, né, um pouquinho, e aí a gente vai comentar um pouquinho sobre o que é, né, sobre qual é aí a relação, né, desse conteúdo que a gente está estudando, então, beleza?
Primeira coisa que eu quero falar aqui para você é que trade-off não é um termo exclusivo do mundo de investimento, do mercado financeiro, mercado de capitais. Não é. Trade-off é um dos termos usados por nós, economistas, e muito comum para algumas pessoas que estudam o comportamento do consumidor, o comportamento das pessoas, ou seja, como que as pessoas reagem a determinadas situações. Eu sou Felipe Fernandes, eu sou economista, especialista em finanças pessoais, e hoje eu vou te ensinar esse termo trade-off e como é que ele pode se aplicar à sua vida, como é que você pode identificar uma situação de trade-off em sua vida. Todas as pessoas enfrentam trade-offs. Você é maluco, é? Você deve ter ouvido falar já daquela expressão que diz: não existe café de graça. Ou seja, tudo tem um preço, tudo tem um custo. É mesmo? E o trade-off a gente pode entender já como algo que você abre mão, e esse algo que eu falo é algo que você gosta, em função de você adquirir alguma outra coisa. Então, para ficar claro essa explicação de trade-off, eu acho que nada melhor do que te dar um exemplo. Inclusive, eu vou usar a frase de um pensador, um cientista aqui, que diz que o exemplo não é a melhor forma de ensinar, mas a única. Então vamos ao exemplo. Vamos supor que uma pessoa chegou à conclusão que vai estudar economia. Estou dando um exemplo aqui. À noite ela vai fazer aulas de economia e durante a tarde ela vai estudar, ler livros, fazer resenhas e etc. Vamos supor que essa pessoa durante a tarde vai estudar 4 horas de economia. Só que passado um tempo, essa pessoa fala: não, agora eu vou estudar engenharia também. Primeiro, vamos tirar o chapéu para essa pessoa que tomou a decisão de estudar as duas coisas, engenharia e economia. O melhor do mundo, graças a Deus, pai. Então vamos supor que ela vai fazer o curso de engenharia nas manhãs e o curso de economia à noite. E à tarde ela vai dividir o tempo dela de 4 horas em 2 horas para estudar economia e 2 horas para estudar engenharia. Então, ela já está enfrentando um trade-off aqui. Ela está tendo que abrir mão de 2 horas do estudo que ela já tinha em economia, considerando que eram 4 horas, para dedicar essas 2 horas para o estudo de engenharia. Ou seja, quando você decide fazer alguma coisa, você automaticamente está abrindo mão de outra coisa. Essas 2 horas que ela está pegando e está usando agora, poderia ser horas de que ela descansava, que ela curtia, que ela via televisão, que ela fazia atividade física, mas ela está fazendo um trade-off. Ela está sacrificando ou está usando esse tempo que ela tem para fazer uma atividade para fazer outra atividade. Então, as pessoas enfrentam trade-offs, as pessoas tomam decisões e nessas decisões é natural que você tenha que abrir mão de outra coisa. O interessante é que o trade-off muito tem a ver com custo de oportunidade, que é muito parecido. Então, imagina que essa pessoa ou um determinado estudante chegou à conclusão que ele quer estudar, quer fazer uma faculdade de educação física, quer estudar, quer ser um conhecedor do tema, quer se tornar um profissional. That's it. E claro que ele vai ter que dedicar anos de estudo, anos de leitura. Tem que ser uma pessoa que entenda profundamente do tema. That's it. With your arms now. Mas essa mesma pessoa poderia também querer ser um jogador de basquete profissional, por exemplo. E, inclusive, sendo um jogador de basquete, poderia ser muito famoso, poderia ser um jogador de destaque, um jogador que todo mundo visse como um grande exemplo, um grande sucesso. Então, olha só, no momento em que ela decide fazer lá o curso de educação física, ela pode estar abrindo mão de ser um grande jogador de basquete ou jogadora, porque ela decidiu estudar, ela decidiu. Então, o custo de oportunidade, há uma oportunidade de ser um grande jogador, mas ela prefere ser uma profissional da área, uma conhecedora da área, uma estudiosa da área. Então, ela está abrindo mão dessa oportunidade. Este pode ser o custo para poder se dedicar
aos estudos. Mas o contrário pode ser verdadeiro também. A pessoa pode decidir dedicar a sua vida ao mundo do esporte, ser um profissional do esporte, mas o custo da oportunidade que ela tem de ser uma profissional reconhecida do mercado, de repente dedicada a uma empresa, uma consultora e tudo mais, pode vir para ela, porque há uma oportunidade a qual ela está abrindo mão para poder se dedicar a um outro objetivo e uma outra oportunidade que ela também tenha. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Eu espero que de verdade tenha ficado claro para você um pouco do que é trade-off, como as pessoas enfrentam decisões e cada decisão vai naturalmente impactar naquilo que a gente chama de tudo tem seus prós e tudo tem os seus contras. Sempre vai existir, porque uma decisão sempre vai impactar em outra coisa, que seja o seu próprio tempo, que você poderia estar usando. Muito obrigado por assistir até o final. Um grande abraço. Não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de se inscrever no canal. Fique em paz. Pessoal, a gente entendeu aí um pouco sobre o que é trade-off. Então, eu queria trazer isso para a área aí, né? Então, do empreendedor. Então, ele se depara aí com diversas escolhas e aí com diversos investimentos, né? Então, eu vou fazer aqui um investimento, né? Esse investimento aqui, mas às vezes vamos supor aqui que ele vai por esse caminho, vai fazer esse investimento X aqui. Só que essa verba que eu coloquei aqui nesse investimento, que eu reservei para esse investimento, é uma verba que tá me custando algo, né? Que eu poderia aqui, fazer, vamos lá, cobrir aqui, né? Aumentar o meu capital de giro, ou às vezes pagar aqui, né, alguns custos e tal, né? Ou fazer outro tipo de investimento, né? Vou aqui fazer ampliação da loja e tal, né? Mas eu também aqui, daí esse dinheiro que eu reservei para ampliação da loja me custou então aqui às vezes um equipamento novo, né? Então, por isso que é interessante, né? Então nós temos essas escolhas. Poxa, reservei esse tanto aqui para esse investimento X, mas esse valor aqui poderia estar sendo, né, gasta aí em outro local, em outra coisa. Então é interessante isso, né? Você entra nessa parte das escolhas, dessa troca, né? Então vou fazer investimento X, só que daí eu vou estar deixando de lado investimento Y ou algum outro meio aí que eu poderia estar levando esse dinheiro. Então é o que acontece na caminhada empreendedora, né? Então você vai às vezes fazer aí, certo? Você vai entrar nessas escolhas, né? Você vai ver aí e vai sempre custar algo, vai sempre custar então uma outra área, então por isso que é interessante esse termo aí, beleza, pessoal? E aí indo adiante nós temos o investimento ali, então os valores envolvidos no investimento. Então essa é a terceira questão. Quais vão ser os valores envolvidos nesse investimento? Então nós vimos qual será o investimento, nós vimos qual vai ser o impacto disso no negócio e agora nós vemos vão ser os valores envolvidos nesse investimento, né? Então essa é a fase dos cálculos, né? Onde você vai pesquisar os preços, vai fazer novos cálculos. Então, preciso de máquina tal, dessa marca tal, com essa capacidade de produção. Então você vai pesquisar, né? Por onde você vai comprar? Aqui entra, né, o planejamento de compras ali também, né? Como isso é importante, que a gente já falou ali. Então, quando você vai comprar, né? E aí, onde você vai comprar? Como você vai comprar? Vou comprar pela internet? Vou fazer o pedido dessa máquina pela internet? Vou numa loja física? Então, entra aí, né, algumas questões do planejamento de compras que nós estudamos também. E aí, você vai pesquisar os preços, né? Vai elencar ali os valores, então. Olha, loja tal, esse valor. Loja tal, esse valor. Vai fazer novos cálculos, vai, né? Então, pesquisar aí a melhor forma, então. Olha lá, busca por fornecedores, né, dos produtos e serviços necessários, pesquisas alternativas, né, cálculos alternativos. Então vai fazendo. Olha, preciso mudar, preciso, né, ir para essa outra alternativa aqui, até se chegar ao menor valor dentro do que se quer fazer e com a devida qualidade.
Então, lembrando que não é somente chegar ao menor valor, porque às vezes você pode sim chegar ao menor valor, mas às vezes não é a qualidade, não vai ajudar na sua produção, às vezes vai até dificultar ali, né? Vamos colocar ali, achei uma máquina com um valor ali, tá, com um valor menor e tal, só que às vezes essa máquina aí vai te dar um problema depois, né? Às vezes é uma máquina ali mais inferior, então e vai te dar um problema e aí você vai atrasar essa produção, vai ter né, que arcar ali com custos com conserto e tal. Então você tem que sim buscar um menor valor, mas dentro aí do que você quer fazer, do que você deseja fazer, de qual é o seu planejamento, né? E com a devida qualidade. Então, por isso é importante. Então, essa é a etapa de quais vão ser os valores envolvidos nesse investimento. Qual vai ser o valor do aluguel na nova loja, né? Quais vão ser qual o valor dos móveis aí? Então, quais vão ser os móveis e qual vai ser o valor deles? Então, isso é interessante, essa é a parte aí, né, que mexe aí, que você vai fazer os cálculos aí, levantar aí o total, então, em reais de cada investimento que você vai fazer. E aí, aqui, pessoal, então, com relação ao investimento, nessa aula nós falamos qual será o investimento. Então, primeiro, é o primeiro passo, você vai definir qual será o investimento. Depois, qual o impacto disso no meu negócio. Então, você vai ver ali, né, o intuito do investimento é o retorno ali, é gerar um retorno, então, bom ali, que não seja prejudicial para o seu negócio. Então, e gerar um retorno financeiro também. E aí a terceira pergunta, quais serão os valores envolvidos, né? Então, quanto vai me custar esse investimento? Então, foram essas 3 perguntas que nós fizemos com relação ao investimento. São perguntas ali que nos mostram um processo. Então, eu vou fazer um investimento, tá, mas primeiro eu vou analisar qual será esse investimento, qual vai ser o impacto disso no meu negócio, quais serão os valores envolvidos. Então tem toda uma sequência, por isso que eu coloquei essa plantinha aqui crescendo, né? Por quê? Porque tem toda uma sequência, né, com relação a isso. Tem toda uma sequência, tanto na empresa como um todo, né? Ela tem ali as etapas de crescimento, as etapas ali do planejamento e tal. E aqui nessa área que nós estamos focando aqui, tem essa sequência. Então, qual será o meu investimento, desculpe, qual será o impacto disso no meu negócio e tal, e até você ter chegado lá e feito esse investimento, então, beleza? E aí nós temos esse processo. E aí, pessoal, a nossa outra pergunta é: de onde virá o dinheiro? E aí nós vamos responder, então, essa pergunta na próxima aula, na nossa última aula, né, dessa disciplina aí, e aí fechando então o módulo de gestão financeira. E aí nós vamos falar então do orçamento, do planejamento, de financiamento, né? Nessa etapa então nós abordamos aí a etapa do investimento, então na próxima aula nós vamos abordar aí a etapa do financiamento. Beleza? Quais vão ser as fontes que eu vou buscar aí o recurso financeiro? Vai ser aí uma parte aí própria, né, da empresa, e aí a outra parte eu vou buscar aí uma instituição financeira. Qual vai ser, né? Então, é importante, e tem uma informação muito importante também nessa aula, né, na próxima aula que nós vamos abordar sobre a Fomento Paraná, que é uma parceria do Paraná Empreende Mais, e ela vai beneficiar aí, né, os alunos aí que concluírem então esse curso aí, né? Então, participem aí da próxima aula que vocês vão saber mais, aí vou passar mais informações então a respeito da Fomento Paraná, que vai ser de grande ajuda aí para vocês, beleza? Então, até a próxima aula, pessoal. Não esqueçam de colocar o seu nome completo aí nos comentários para que a gente lance a sua frequência, beleza? Obrigado.